Olá pessoal, tranquilo? Aqui nesse vídeo nós vamos fazer uma análise da minha redação, da redação que eu fiz, ok? Vamos ler cada tópico e destacar os pontos principais, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações, tá certo? Pessoal, no final desse vídeo eu vou dar um bônus, um presente para você. Fique até o final desse vídeo que você vai ganhar um bônus, ok? Vamos para a análise da redação. Então, olá pessoal, eu vou fazer aqui a leitura da minha redação, que eu fiz para o fórum da disciplina de número 7, beleza? Eu vou fazer lendo e já vou logo destacando os pontos que eu destaquei, tá certo? Ó, a situação problema envolve 5 personagens. São a ACS Jerusa, a ACS ACR Clara, uma criança, Gustavo de 8 anos, Dona Maria e o filho que saiu da prisão, tá certo? Então o primeiro ponto importante é você entender, né, que existe 5 personagens nessa situação problema, tá certo? Você não vai falar apenas, né, da questão da idosa, você vai ver também a questão da criança, tá certo? Ó, deve-se compreender que o ACS e o ACF fazem parte da rede de cuidados e que essa situação é um caso de violência doméstica, ponto. Então, o ponto que eu destaco bem aqui, tá certo? É que eu afirmei, né, que é um caso de violência doméstica, ponto. Então, eu já respondi a pergunta. É um caso de violência doméstica? Eu respondi que sim, né? É um caso de violência doméstica. Você vai emitir a sua opinião aí na sua redação. Se você considera um caso, essa situação é um problema, um caso de, de violência doméstica ou não, tá certo? Você que vai discorrer aí na sua redação, tranquilo? Então, eu aqui afirmei que sim, ok? Aí aqui o ACE, o acesso e o ACS fazem parte do enfrentamento da violência doméstica e por isso não podem ser omissos, mas devem conduzir essa situação de uma forma sábia e profissional, para que seja mantida a segurança de todos. A violência doméstica, além de ser um problema social, também um problema de saúde pública, certo? Então, é isso que a gente deve destacar, tá certo? Que, isso aí é um caso de polícia, né? A pessoa pode dizer, isso é um caso de polícia. É um caso de problema social, né? Mas também é um caso de saúde pública, tá certo? A violência doméstica é um caso de saúde pública, tá certo? Pois ela não se limita, né, à violência física, mas também envolve questões psicológicas, morais, entre outras, tá certo? Nota-se também que essa situação envolve uma violência contra a mulher, posso dizer também contra a pessoa idosa, pois Dona Maria já é avó, apesar do texto não dizer a idade dela. Além disso, há o envolvimento de uma criança, no caso, ok? Então, nesse caso, nós podemos identificar 3 problemas, tá certo? 3 problemas aí nós podemos identificar, tá certo? 3 problemas. Quais são os problemas? Qual o problema? Violência contra a mulher, tá certo? Contra a pessoa idosa, tá certo? E contra uma criança, ok? Então, contra a mulher, contra a pessoa idosa e contra a criança, tá certo? Violência. Você tem que ler as entrelinhas do texto, dos textos, né? Tá certo? Sendo assim, uma das atribuições do agente, agora eu vou começar, né, a falar sobre as atribuições do agente e do ACE, né, que o texto pede. O que, que o agente vai fazer, o ACE, de acordo com as suas atribuições. Aí eu vou aplicar agora as atribuições, né, do ACS e do ACE. Pronto. Aí, sendo assim, uma das atribuições do agente é identificar as necessidades de visitas regulares e periódicas para o acolhimento e acompanhamento da criança, observando o ECA e da pessoa idosa, entre outros. Tá certo? Então aqui, que podemos destacar, né? Relacionado à questão da atribuição do ACS do agente, né? Aqui, ó. Tá certo? Podemos destacar o que? Acolhimento da criança e da pessoa idosa, né? Que é a Dona Maria e o Gustavo, né? Que estão envolvidos nesse problema, tá certo? Tá certo? Entre outros que é o caso do rapaz que está saindo da prisão. Então, é importante a gente destacar isso, né? Que o ACS, né? Ele tem que ver essa questão de acolhimento e acompanhamento da criança de acordo com o ECA, tá certo? Que está lá nas nossas atribuições da criança e da pessoa idosa, tranquilo?
Beleza? Outra parte aqui da redação. Ó, nesse contexto, tanto o ACS quanto o ACR devem compartilhar essas. Então, o que o ACS faz, né? O ACS e o ACR, eles têm que ter uma ação conjunta, né? Para prevenção de doenças e agravos junto com outros profissionais. Isso é uma atribuição conjunta dos dois, né? Eles devem trabalhar para promoção e prevenção junto com outros profissionais. Aí, nesse contexto, né, tanto o ACS quanto o ACE devem compartilhar essa situação com a equipe multiprofissional, ou seja, psicólogos, médicos, enfermeiros, assistente social e etc. Então, o primeiro passo que eu fiz aqui é que eles identificaram o problema e agora eles têm que compartilhar com a equipe multiprofissional, tá certo? Onde discutirão os problemas identificados. Nesse caso, a equipe precisa fazer um planejamento e traçar estratégia para o acompanhamento dessa família de uma forma integral. Observe essa questão, né? De uma forma integral. Deve ser feita a notificação da violência doméstica. Então, como eu afirmei que é uma violência doméstica, então deve ser feita a notificação da violência doméstica, tá certo? Aí deve ser feita a notificação da violência doméstica, ok? A equipe deve promover a integração, ou seja, conversar e articular com outros setores. É interessante o projeto terapêutico singular, falado na aula interativa, onde ações devem ser realizadas de forma sistematizada, com base no diagnóstico do caso e priorizá-lo, traçando metas em curto, médio e longo prazo, de uma forma que sejam desenvolvidos os meios de prevenção e proteção ao usuário de uma forma integral. Tá certo? Então, aqui esse ponto aqui sobre a questão de conversar, né? Conversar e articular com outros setores. Ou seja, a equipe ela deve conversar, ou seja, com a polícia, seja com o conselho tutelar, né, com outros setores, né? Conversar e articular o que eles vão fazer. Tá certo? Tranquilo? Beleza? Então tem que haver essa conversa, ok? Aí eu falei aqui sobre essa questão aqui, né, de terapêutico, né, singular, né, um projeto terapêutico singular. Por quê? Porque você tem que jogar alguns termos, né, da aula interativa do material complementar no teu fórum, para a tutora, né, perceber que você está lendo o material. Tranquilo, pessoal? Pessoal, agora eu vou colocar um bônus com palavras que você deve usar nos fóruns, tá certo? Se liga aí nos bônus que eu vou colocar aqui, né, para você desenvolver sua redação de uma forma eficaz. Coloquei aqui um bônus, né? Um bônus para você aqui, um presente para você, né? Aqui, pessoal, são palavras que eu utilizo na minha redação, são conectores, né? Essas palavras elas dão continuidade. Ou seja, às vezes você está perdido no texto, aí você não sabe o que falar, né? Use essas palavras aqui que eu vou dar essa lista de palavras. Tem outras, né? Mas essas aqui são muito boas. Ó, percebe-se, nota-se, sendo assim, neste sentido, neste contexto, além disso, segundo, conforme, assim, de acordo. É fundamental, porém, mas. Só tome cuidado com porém e com mas. Às vezes a pessoa acha muito bonita essa palavra porém, mas tome cuidado. Mas, quando você diz porém, você vai escrever algo que está discordando do que você falou anteriormente, né? Então, tome cuidado com a palavra porém, tá certo? Então, essa é uma lista de termos que eu utilizo nas minhas redações. Elas dão continuidade, dão sequência. Às vezes a gente está perdido, né? Aí essas palavras nos ajudam, tá certo? Beleza? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho para novas notificações.